Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de fé, que sejam todos muito bem-vindos a esse culto em casa, né? Que o senhor e a senhora me dê licença para entrar na sua casa com a palavra de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos nós neste momento, faltando um minuto para terminar a sexta-feira e entrarmos no sábado, né? Porque um dia começa com o nascer do sol e o outro termina e o dia termina com o pôr do sol, assim a Bíblia nos ensina. Meus queridos, meus amados, felizes sábados para todos vocês, que todos sejam muito bem-vindos, independente da sua religião, independente da sua crença, se você é cristão, se não é, se você é ateu ou não. Aqui agora, neste momento, nós vamos falar da palavra de Deus. Venha, chega mais perto aqui para que possamos estudar junto a palavra do Senhor e buscar a face do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, neste momento hoje, né, aqui de adoração do nosso culto em casa, aí na sua casa, meu querido, meu amado irmão e irmã, né? E o tema de hoje é a cura do jugo interior, né? Que nós sabemos que muitas pessoas sofrem com muitas coisas do passado e com muitas coisas no presente também. Vamos orar para que nós possamos entrar no nosso tema de hoje. Senhor, nosso Deus, Pai, Salvador, louvado seja o Senhor, poderoso seja o Senhor, toda honra e toda glória ao Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, que o Senhor permite abrir a sua palavra agora, que o Senhor agora traga para nós o Espírito Santo, para que nós possamos entender a sua palavra, para que possamos ser também, para que possamos adorar o Senhor neste momento agora, para que o Senhor possa vir neste momento agora, recebendo a sua adoração através do seu Espírito, recebendo, meu Pai, os louvores aí, aonde muitos agora estão louvando, cantando, indo para as suas denominações, para as suas congregações, buscando a sua face, buscando ao Senhor, te adorando em todo o mundo. Senhor, nosso Deus Jeová, que o Senhor seja grandiosamente louvado nessa noite por todos nós. Palavra do Senhor, que seja para que possamos também receber, né? Receber do Senhor, né? O Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Senhor, glorioso seja o Senhor, aleluias e aleluias, glórias e glórias ao Senhor Jeová. Que o Senhor permite abrir a sua palavra agora. Em nome de Cristo Jesus, amém, graças a Deus. Bem, meus irmãos e irmãs, né? Nós vamos entrar aqui na nossa palavra de hoje, porque nós sabemos que muitas pessoas, elas sofrem são aprisionadas pelo passado. São aprisionadas pelo passado e muitas também são aprisionadas no presente que nós vivemos, por algo que aconteceu e que aprisionou a mente delas. Homens, mulheres, jovens, senhoras, senhores, crianças, né, que estão aí aprisionadas por esse jugo interior. Bem, meus irmãos, então vamos entrar aqui numa introdução para que possamos entrar na palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É com grande alegria que, mais uma vez, nós nos reunimos na casa do Pai para buscar a sua santa palavra. Hoje, em meio a tantas vozes, desafios e pressões que nos cercam, quero convidá-los a refletir sobre um tema que toca profundamente a alma humana, a cura do jugo interior. Todos nós, em algum momento da vida, carregamos fardos invisíveis, pesos na alma que nos impedem de viver a plenitude que Deus planejou. Sejam mágoas antigas, culpas do passado, medos do futuro, complexo de inferioridade ou amargura, decepções, esses julgos interiores nos aprisionam e roubam a nossa paz. Mas a boa notícia é que o nosso Deus é especialista em libertação. Ele veio para
desfazer as obras do diabo e os conduzir a um lugar de leveza e liberdade. Nesta noite, seremos desafiados a entregar os nossos fardos a Ele, a fim de experimentarmos a verdadeira cura, o descanso para as nossas almas. Pontos principais, né? O peso do jugo, reconhecendo cargas invisíveis. Muitas vezes, nem percebemos o quanto somos escravos dos jugos invisíveis. A sociedade nos impõe padrões e as experiências passadas moldam nossas crenças e, sem perceber, carregamos fardos que Cristo já se propôs a carregar por nós. Vamos explorar como o pecado, as expectativas alheias e perfeccionismos e as inseguranças criam esses jugos que sufocam nossas verdadeiras identidade em Cristo. E nós podemos ir aqui, né, abrindo a nossa Bíblia aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1, né? Hebreus capítulo 2, e no versículo 1, aqui nós abrimos a Bíblia na hora. Pega a sua Bíblia de papel, de celular, pega aí uma caneta, um papel, um caderno, escreve aí, né, os capítulos, versículos que vão ser falados, para você ver a veracidade das palavras de Deus. Um abraço para todos os meus queridos lá na África, Moçambique, o pastor Zacarias, o pastor Paulino, o bispo Chico e toda a congregação lá, né, da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Palavra da Verdade. Né, são grandes pastores, e um abraço para todos os pastores no mundo inteiro, pastoras e servos de Deus. Bem, aqui diz aqui, né, no capítulo de Hebreus, né, 12 e o versículo 1, né, diz assim para mim e para você a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que dão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bem, meu irmão, aqui nesse capítulo fala da perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. E nesse versículo aqui, nós podemos ver que, né, o embaraço, né, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos dá a proposta. Bem, meus irmãos, nós sabemos que muitos traumas são causados na infância. Muitos traumas que carregamos são causados na infância. Outros são ao longo do caminho da nossa caminhada na vida terrena. Outros são produzidos, às vezes, por nós mesmos, pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios erros. E, às vezes, nós não nos perdoamos por causa desses pecados e carregamos isso a vida inteira. Mas nós podemos ver que nós podemos ter um alívio, porque Jesus se propôs a carregar, a nos ajudar a carregar os nossos fardos, nos ajudar a carregar a nossa cruz e nos livrar do peso do pecado. Mas muitas das vezes nós esquecemos que Jesus, ele se propôs a nos ajudar. E às vezes nós carregamos esses traumas, esses problemas na nossa vida, a vida toda, a vida inteira. E sofremos por causa disso. Ou seja, nós sofremos a vida toda até na morte por causa disso.
Mas a Bíblia nos ensina que Jesus está pronto a nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, seja ele qual for. Então não podemos nos entregar a situações como essa e sofrermos com essas situações, esse jugo dentro de nós, esse sofrimento dentro de nós que é invisível aos olhos humanos, mas não é invisível aos olhos de Deus. Esse sangramento que temos por dentro é invisível ao olho das pessoas, mas não aos olhos de Deus. Porque muitas coisas fazem nós sangrar, feridas invisíveis. E aí podemos ver aqui, olha só, né, em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 24. Capítulo 9 de Coríntios e o versículo, é o versículo 24. Ele diz para mim e para você, aqui. Diz assim para mim e para você, aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, o atleta ele se prepara psicologicamente, fisicamente, para disputar uma prova, um torneio. Estamos aí à véspera, né, da Copa do Mundo, onde vários jogadores, vários atletas, várias seleções vão estar aí disputando esse título, né? Então, ali tem uma preparação psicológica e física para chegar ao prêmio desejado. A mesma coisa é na nossa vida. Nós temos que nos preparar psicologicamente e prepararmos também fisicamente, não como um atleta de alto nível, mas algumas atividades físicas, algumas coisas que podemos fazer ao longo do dia, né, ao longo da semana, né? Mas principalmente nos preparar psicologicamente. Porque muitos traumas que eu e você às vezes carregamos, nem mesmo contamos para um psicólogo, um psiquiatra. E nem mesmo contamos para qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Mas Jesus, ele sabe, porque ele entra e consegue ler os nossos pensamentos, porque ele é onipresente, onisciente. Ele sabe daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos sofrendo, daquela amargura que estamos sofrendo, mas enquanto nós não estendemos a mão para ele assim e pedimos socorro, ele não vem, ele quer ajudar, mas você não deixa ele vir porque você não se entrega, você não dá a ele a oportunidade de te ajudar. Todos nós somos assim. Eu fui assim. Eu não deixava Jesus entrar e me vivia a me punir, me colocando em sofrimento, dentro do alcoolismo. Até que um dia eu deixei ele entrar e ele veio ao meu socorro. E se hoje eu estou aqui falando disso para você, é porque ele veio e me socorreu. E socorreu a muitos que hoje pregam a palavra de Deus, levam a esperança a outras pessoas de uma vida melhor. Jesus está pronto para nos ajudar a qualquer momento. E a gente indo aqui a 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, inveja e todas as murmurações. Às vezes nós fingimos para nós mesmos que estamos bem, para mostrar uma aparência de felicidade para as pessoas, para que as pessoas não percebam os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Mas não adianta, a gente pode esconder das pessoas, mas não conseguimos esconder de Jesus.
porque ele foi o que mais sofreu para nós. Ele foi o que deu a vida por nós para justamente nos livrar de quê? Desse trauma, desse mal que corrói o nosso interior, que enferruja o nosso interior, que nos destrói por dentro. A mágoa e tudo que foi trazido do passado, e não só no passado, mas muita gente no presente agora também está sofrendo com tanta pressão que está sofrendo na sua casa, pelo mundo, pelo trabalho, pelo estudo, pelo aquele padrão da sociedade. Ah, você é magro demais. Ah, você é gordo demais. Ah, porque você é pobre. Ah, porque você é um analfabeto. Ah, porque você é negro. Ah, porque você é índio. Porque você é aquilo. É claro que temos. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a si próprio do jeito que você nasceu. Isso já é um trauma para muitas pessoas. Você pode ver que muitas pessoas procuram a perfeição do corpo, a perfeição do cabelo, do rosto, do corpo físico, né? Você vê quantas pessoas que procuram esse tipo de coisa, porque muitas pessoas vão a essas clínicas de estética, muitas pessoas morrem com isso, muitas pessoas ficam careca, muitas pessoas morrem por causa de tanto esforço físico para chegar a uma aparência ideal, um padrão de coisa ideal, um padrão de beleza ideal, e acabam perdendo as suas vidas. Outros são atores famosos, como Robin Williams e outros mais, cantores por aí, que buscaram tanta perfeição que acabaram morrendo, perdendo a sua vida. E o que acontece nesse ponto aí que nós colocamos? A busca disso é um problema psicológico, às vezes conosco mesmo. Nos colocamos em um padrão para o mundo. E acaba que nós perdemos a vida ou ficamos aleijados, com traumas sérios, e podemos perder a nossa vida. Ah, a inveja, né? A inveja, que diz aqui, né? A 1 Pedro, né? No versículo, que diz aqui, a 1 Pedro, no primeiro versículo, né? Também, no capítulo 2, diz, né? Você sente inveja daquele quilo que o outro tem. Também é um problema psicológico, é um trauma que você tem na sua vida. Ou você, mas a pessoa também está me invejando. Isso também é um trauma que traz muitos problemas para a vida de cada um de nós. A outra é a murmuração, é você ficar murmurando o tempo todo na sua vida, reclamando de tudo. Também é um trauma, porque você não conseguiu aquilo, porque você não tem aquilo, o outro tem, você não tem. Também é um trauma. Porque todos nós podemos ter tudo que nós queremos. Basta buscar a presença de Jesus e nós batalharmos, brigarmos pela nossa vida. Não podemos nos entregar a esses traumas do passado ou do presente. É difícil sair de um trauma? Claro que é, não é fácil. Tanto do passado quanto do presente. Mas temos que buscar ajuda em Deus e temos que buscar ajuda a um profissional, a um psicólogo, que está aí para ajudar também todos nós. Os dois, o espiritual e o profissional, tem que estar junto para que possamos nos livrar desses traumas. E aí, diz aqui, para mim e para você, olha só, o convite libertador de Jesus, o novo jugo, uma nova vida. Jesus não nos convida a uma vida sem jugo, mas a um jugo diferente, leve e suave. Ele nos convida a trocar o fardo pesado da religiosidade, da performância humana, né, e das expectativas do mundo, pelo seu jugo de amor e graça. Entendermos que ao nós rendemos a Ele e Ele nos equipa
e nos capacita a carregar esse novo jugo com alegria e propósito. Mateus 11, versículo do 28 ao 30. E todos, muitos conhecem, né? Muitos conhecem, né? Do 28 ao 30 diz: mas se eu... no 11, diz assim para mim e para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, Jesus convidando a mim e você para entregar os seus fardos a Ele. E Ele se propôs a ajudar, colocar o jugo dele em você, que é leve. Ajudar a carregar o seu fardo, para que você se livre dos traumas que hoje estão perturbando a sua vida e de muitos de nós no mundo inteiro, passado, presente. Vamos carregar isso para o futuro? Claro que não. Porque nós podemos nos entregar a Ele, para que Ele nos dê o quê? Esse convite maravilhoso que Ele nos dá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Muitas traduções hoje já não traz mais a palavra alma, traz a palavra vida. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está convidando você e eu para colocar todos os traumas do passado, todas as coisas do presente, os traumas do presente, na mão dele, para que você possa ter um jugo leve, para que você possa estar junto a Ele espiritualmente, para que você possa ter uma boa noite de sono, um descanso para o corpo e para a sua mente. E aí, nós podemos ir aqui, olha só, vamos aqui, olha só, João 13, vamos aqui em João 13, vamos aqui em João, e no capítulo 13, olha só o que diz para mim e para você, no capítulo 13, hein? Olha só o que diz para mim e para você no capítulo 13, versículo 16, diz assim, olha só: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Deus enviou Jesus em igualdade para mim e para você, para que possamos irmos até Ele e colocarmos os nossos jugos, as nossas dores na mão dele. Ele é o libertador, Ele é o salvador, é Ele que liberta, é Ele que nos livra de todos os males, E aí, né, voltando um pouquinho lá atrás aqui, olha só, aqui em Jeremias, no capítulo 16, Jeremias, capítulo 6, Jeremias, versículo 16, diz assim, olha só: e assim disse o Senhor, podei-vos nos caminhos e vede perguntais pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele,
e acharás descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Aqui estava falando de pessoas que estavam fazendo abominações lá em Jerusalém, que não queriam andar nos caminhos do Senhor, queriam andar nos caminhos, né, da perversidade. Aqui Deus está convidando para que você, olha só, perguntais pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por eles e acharás descanso. O bom caminho é quem? O próprio Jeová, Jesus. Esse é o bom caminho para que você achará o quê? Como diz a palavra, achará o quê? Descanso, alívio do seu fardo, das suas dores, dos seus traumas. Desprender daquilo que está te aprisionando, não deixando você ter um bom caminho espiritual, uma conexão com Jesus, não deixando você ter um desempenho na terra, ou seja, no seu emprego familiar, ou até com você mesmo, no estudo, na sua vida cotidiana. Mas Ele te dá isso tudo aqui para você. Para você. Olha só o que diz aqui, Provérbios. Vamos aqui em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, e versículos 5 e 6 diz assim: Confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, os seus maus pensamentos, os seus traumas, Ele vai fazer o quê? Ele vai endireitar para que você tenha pensamentos bons, pensamentos suaves, tranquilos, para que você possa ter paz espiritual, para que ter paz fisicamente. E olha o que diz Mateus, 10. Olha o que diz Mateus 10, 37. Olha só. Mateus 10, 37. Olha só. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Muitas vezes os traumas é causado pelas famílias, pelos parentes mais perto dos nossos. E você se entrega e se doa a essa família, mas está sendo massacrado e pisado. Não que você não tenha que amar sua mãe, seu pai, sua família, não. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que você tem que amá-los, honrá-los, cuidar da família. Mas tem que cuidar de você para ser digno dele. E para ser digno dele, você tem que se entregar a ele, pedindo perdão aos seus pecados, pedindo para que ele venha para te aliviar o seu fardo, os seus pensamentos, suas dores. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, neste momento, meu irmão. Olha só o que diz aqui para mim, você experimentando a cura, passos para a libertação interior. Como podemos, na prática, experimentar a cura do jugo interior? Esta sessão nos guiará por passos essenciais, a confissão sincera, o perdão a nós mesmos e aos outros, a renovação da mente pela palavra de Deus e a busca por um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e verdadeira liberdade. Começa quando escolhemos romper com o passado e abraçar o futuro que Deus tem para nós. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, versículo 6 e o versículo 7 diz assim:
Diz assim para mim e para você, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Está aqui a libertação dos seus traumas do passado, presente e futuro. Jesus fala, Deus fala ali, a palavra de Deus fala que quando seu pai e sua mãe não te quer, Jesus, ele te quer. Porque ele te ama, o amor dele é incondicional. O seu pai e sua mãe podem te abandonar, mas Jesus vai te recolher para cuidar de você e cuidar dos seus problemas, te ajudar a passar pelas dificuldades, dando o seu fardo leve e o seu jugo, isso que é suave. Né? Então, aqui está a chave da libertação. Filipenses 4, versículos 6 e 7. E olha só o que podemos aplicar na prática em nossa vida. Aplicação prática. Como podemos aplicar essas mensagens em nossas vidas diárias? Primeiro, precisamos fazer uma autoanálise honesta e identificar quais são os julgos interiores que nos oprimem. Pergunte a si mesmo o que me pesa, o que me rouba a paz, o que me impede de viver plenamente em Cristo. Em seguida, leve esses fardos a Jesus em oração sincera, compensando suas dores e pedindo a sua intervenção. Pratique o perdão, dando aos outros quando a si mesmo, libertando-se de amarras, das mágoas e da culpa. Busque a renovação da sua mente através da leitura diária da palavra e da meditação nas promessas de Deus. Priorize um tempo de intimidade com o Espírito Santo, pois é nele que encontramos a força e sabedoria para resistir às tentações, a viver uma vida de leveza. Não tente carregar sozinho o que Jesus já carregou por você. Aceite o seu jugo suave e o seu fardo leve e experimente a verdadeira liberdade que só ele pode oferecer para nós. Romanos capítulo 12. Todos nós conhecemos esse versículo, né? Romanos capítulo 12, depois de Atos, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas versões não trazem mais entendimento, mas pensamentos. Renova o seu pensamento. Deixe Jesus entrar para cuidar de você. E você vai sentir um alívio agradável. Aquela pressão que você sente hoje, ela vai sair pela porta, porque Jesus vai vir segurar você pela mão dele para te ajudar em todos os seus caminhos e vai vir curando e ajudando você a se livrar dos seus traumas do passado, dos seus traumas do presente. Sabemos que não é fácil, mas é possível fazer e ter uma vida melhor. Basta você crer, basta você ter fé que ele vai vir em seu auxílio, em nosso auxílio e nos ajudar a nos livrar às vezes de nós mesmos, porque nós mesmos às vezes produzimos para nós, a dor para nós. Muitas pessoas hoje em dia, acham que consegue fugir usando o álcool, as drogas, a prostituição, a mentira, o adultério, tudo mais.
para preencher um vazio que você tem dentro de você. E nada neste mundo vai preencher esse vazio. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu filho, nem o seu neto, nem o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho, o seu dinheiro, o álcool, as drogas, o cigarro. Nada disso. Isso é só um paliativo, uma fuga que depois vai trazer mais problemas, mais consequências para você e mais traumas para você também. A solução que você tem é colocar tudo em prática, aquilo que foi lido aqui. Colocar em prática a sua meditação diária com Ele. Falar com Ele. Entregar suas dores para Ele. E Ele vai te aliviar, seja a dor do passado, seja a dor do presente. Porque tem um vazio dentro de cada um de nós que somente Jesus pode preencher. Porque é do tamanho dele esse vazio que o ser humano tem. E só Ele pode preencher esse vazio. Só Ele pode cuidar realmente de cada um de nós. Só Ele pode cuidar. Porque o amor dele é incondicional para mim e para você. E aí chegamos aqui a uma conclusão e o apelo para você. Veja bem, amados, estamos chegando ao fim desta mensagem, mas que esta não seja apenas uma palavra ouvida, mas uma semente plantada em seus corações. O convite de Jesus permanece vivo e atuante. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Se hoje você se sente carregado, oprimido por julgos interiores que roubam a sua alegria, esta é a oportunidade de entregar tudo a Jesus. Ele está aqui, com os braços abertos, pronto para te receber, para te curar e para te libertar. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Venha a Jesus. Não adie mais a sua cura, a sua libertação. Decida hoje entregar todos os seus fardos a Ele e receba em troca o seu jugo suave e o seu fardo leve. Permita que o Espírito Santo inunde o seu coração com a paz que excede todo o entendimento. Que a partir de hoje você possa viver uma vida de leveza, propósito e liberdade em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Meus queridos, que essa palavra não seja, que essa mensagem não seja uma mensagem mais uma. Que ela seja uma mensagem para transformar a sua vida, que você está passando de opressão, de dores pelos traumas do passado, presente, que seja uma mensagem para que você possa refletir e buscar aonde o remédio está. Jesus. Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui levando essa mensagem de esperança, de um dia melhor para todos nós que temos os nossos traumas, nossas dores. E hoje, nós entregamos tudo nas suas mãos para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Pois cuide desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, dessa criança. Cuide dessas famílias que estão sendo destruídas por tantos traumas, por tantos problemas. Porque só o Senhor pode ir aonde nós não podemos ir, mas o Senhor pode. Eu entrego todos nós nessa noite. E aonde tiver aquele ouvindo e ouvir depois, essa família, essa casa e todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amigo e amiga, Ele está aí agora, do seu lado, esperando você dar a mão para Ele. Esperando você se entregar a Ele agora. Então faça isso agora. Que essa mensagem não seja uma mensagem vazia. Seja uma mensagem para encher o seu coração de esperança. O Salvador, Ele está aí do seu lado. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E até quarta-feira que vem, às 15 horas, com uma nova mensagem
para que você não perca a sua esperança em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. E obrigado a todos que assistiram e que vão assistir depois.